Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão como prometido, tá? Vou fazer a gravação aqui da aula de vocês. Hoje a gente vai concluir sistema nervoso, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela. Peço que vocês assistam a aula do início ao fim, tá? Ao finalizarem a aula, por favor, sinalizem aqui mesmo no chat, tá? Podem dizer assistido, ou então reajam, botam um joinha, tá? Para eu poder acompanhar, certo? Que vocês estão assistindo. Lembrando que no final da aula, certo? Do dia da aula de vocês, né? Eu vou verificar quem foi que assistiu, tá bom? Eu pedi para vocês acessarem no horário da aula, né, como eu falei, e quem quiser assistir antes, né, já que eu estou gravando hoje, vocês podem assistir essa aula, e no dia, tá, da aula, eu vou verificar quem foi que já assistiu, tá? Quem quiser já assistir, pode assistir, como eu falei, né, quem só puder assistir no dia da aula, assiste no dia da aula, como combinado, tá certo? Então, por favor, acessem, coloquem o joinha aqui de que já assistiram a aula, tá bom? Que eu farei esse acompanhamento de vocês no dia da aula, tá bom? Vou verificar quem é que está assistindo a aula, tá bom? Como a gente combinou, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro slide. Eu acredito que já está aparecendo para vocês. Vamos lá. Vou colocar só o meu pincel, que eu gosto de riscar. Vamos lá, gente. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo de sistema nervoso, tá? E como eu falei para vocês na aula anterior, né, na aula passada, para entendermos sobre os impulsos nervosos, né, sobre os potenciais de membrana, precisaríamos entender de fato como funciona um neurônio, né? Então, a gente viu na aula passada um pouquinho sobre o sistema nervoso, a fisiologia, de modo geral, né, do sistema nervoso, e vimos um pouquinho sobre as células que, né, pertencem ao sistema nervoso, que é o caso dos neurônios e as células da glia. Então, hoje a gente vai agora adentrar nos potenciais de membrana, certo? Então, eu coloco aqui as duas perguntinhas que eu sempre faço, né, para vocês, tá? Qual a importância dos eventos da transmissão de sinais nas sinapses elétricas e químicas e sua relação com os potenciais de repouso e ação da membrana e como contribuem para a homeostasia do corpo? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual, né, aí está digitado com um errinho de português, é quais, tá bom? Quais situações, vou até já alterar aqui para vocês, para não ir errado, né? Quais situações, deixa eu só compartilhar aqui novamente a tela, quando a gente tira, sai do compartilhamento, né? Então, vamos lá, voltando, já corrigi o errinho. Normal, né? Às vezes acontece quando a gente vai digitando rápido, né? Então, aqui está. Quais situações esse potencial de repouso e ação podem ser alterados, tá? Então, estão aí as duas perguntinhas para vocês, importantes para vocês refletirem. Até o final da aula vocês vão conseguir responder, tá bom? Então, vamos lá, eu coloquei esse slide, eu coloquei um textinho, né? Porque eu, como eu falei para vocês em aula, eu gosto de contextualizar bem os meus slides para que vocês possam ler, reler enquanto estiverem estudando, porque facilita um pouquinho mais a fixação, tá? Mas o que está escrito aqui para vocês é um resumo do que a gente vai ver agora nos próximos slides em relação ao impulso nervoso. Por isso que eu coloquei aqui o nome importante, tá bom? Aqui, ó, importante, para que vocês entendam,
né, a importância do impulso nervoso, tá? Então, vejam só, quando o neurônio, ele sofre um estímulo, né, ocorre o quê, gente? Uma mudança transitória do potencial de membrana. Então, o que vai acontecer aí na membrana? Os canais de íons, né, os canais iônicos, por isso que foi importante a gente revisar difusão, né, lá na aula passada a gente falou um pouquinho sobre difusão simples, difusão facilitada, né, o transporte ativo e passivo, né, transporte ativo com gasto de energia, transporte passivo sem gasto de energia, tá? Porque entendendo isso, a gente vai conseguir aqui como é que ocorre, né, essa transmissão, esse impulso nervoso e essa mudança de potencial de membrana. Então, se eu tenho aqui uma abertura de canais de íons, eu vou ter uma entrada de íons. E aqui, no caso do impulso nervoso, eu vou ter uma entrada rápida de sódio, tá? Que estava em grande quantidade no meio extracelular. E aí, quando ele entra, ocorre um potencial, né, uma mudança de potencial, e aí o interior daquele axônio, ele passa a ser positivo. E nesse momento, eu chamo isso de despolarização. Isso aqui, gente, que eu estou falando, parece que eu estou falando grego, né, com vocês, porque é uma informação nova, mas a gente vai ver isso visualmente nos próximos slides. Só estou explicando o que está nesse slide, um resumo do que a gente vai ver lá na frente, tá? E aí, quando eu estou falando de despolarização, eu tenho aí como a primeira fase do potencial de ação, que é o intuito dessa aula, tá? Então, durante essa fase, durante a despolarização, eu vou ter um aumento da permeabilidade de íons sódio. Lembra que eu falei nesse instante? Entrada rápida de sódio. Então, eu vou ter uma abertura desses canais de íons, tá? E aí eu vou ter um aumento da permeabilidade desses íons sódio na membrana. Isso faz com que aconteça um grande fluxo de sódio de fora da membrana para dentro da célula, tá? E isso vai acontecer pelo processo, é a difusão simples que eu falei, ó, de difusão simples. Vocês lembram, né, de difusão simples? Se não lembram, revisem, tá? Que foi assunto da aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Nesse slide, eu tenho uma imagem esquemática que vai mostrar, em resumo, o que eu acabei de explicar. Então, o impulso nervoso é um sinal elétrico que vai conduzir a informação ao longo do neurônio. Não sei se vocês lembram, né? Nós temos o neurônio, dendritos, corpo celular, axônio. Então, ao longo desse neurônio, eu tenho uma condução de informação através de um sinal, né? Um sinal elétrico que vai conduzir essa informação. E aí eu tenho, nesse caso, eu já vou ter aí uma propagação do potencial de ação através do neurônio, tá? Então, aí, o impulso nervoso, em resumo, é uma sequência de eventos que diminuem e invertem o potencial de membrana, sendo que isso acontece e logo em seguida o seu valor de repouso é restaurado. Então, vejam aqui, eu tenho na imagem sódio fora, né? E quando acontece o processo do impulso nervoso, o sódio, ele vai entrar. Concordam que eu falei no outro slide? O sódio entra. Ó, ele estava aqui fora, tá vendo? Laranjinha, né? O impulso nervoso acontece, ó, vai acontecer agora. Excitou, ele entrou. Ele veio parar onde? Do lado de dentro da célula. Só que isso acontece rapidamente. Depois que ele entra, ele volta ao estado que estava, que é o repouso, tá? Então, a gente tem a entrada de sódio, depois ele volta ao estado que estava. Então, isso só vai acontecer quando ocorre uma excitação, tá? Durante o período do impulso nervoso, certo? Então, aqui a excitação ocorre do lado de fora, o sódio entra e o potássio sai, tá? Quando essa excitação sai, volta ao normal, ao valor de repouso, ok? Essa imagem aqui, essa imagenzinha aqui é uma imagem da aula passada, inclusive, foi uma imagem que a gente já falou sobre, né? Mas é só para a gente rever que o impulso nervoso, ele vai surgir lá, né, na região
aferente, né, que a informação vai chegar através dos dendritos, corpo celular ou pericárdio, né, e ele vai ser conduzido pelo axônio. E aí, ó, ele vem daqui desse neurônio para o outro e vai subindo até chegar no local onde ele se quer, né, levar a informação. E todo esse processo, gente, ocorre, né, o que a gente viu nesse slide anterior, tá? Essa propagação do potencial de ação, certo? Isso acontece através do movimento de íons, através da membrana da célula, certo? Bom, e aí, só para a gente entender como é que funciona, eu tenho aí o potencial de repouso para começar, né? Eu tenho um potencial de repouso na membrana, onde nenhum impulso nervoso está sendo transmitido, é o neurônio em repouso, como o nome já diz, repouso, né? E aí, nesse momento que ele está em repouso, o potencial de membrana dele vai encontrar na faixa de menos 70, certo? Milivolts. Isso quer dizer que dentro da célula ela vai estar negativa, como a gente vê aqui na imagem, tá? Tem um monte de sinalzinho menos, né? Sinal de que dentro do neurônio, dentro da célula, tá? Perdão, ela está negativa. Dentro da célula, ela está negativa, porque é menos 70, ok? Nesse momento, ele está em repouso e nós dizemos que o neurônio está polarizado, beleza? Então, o neurônio polarizado é quando dentro está mais negativo do que fora, como a gente vê aí na imagem, ok? Polarização é o estado de repouso. Não esqueçam disso. Quando eu falar de um neurônio em repouso, eu estou me referindo a um neurônio em estado de polarização. É um neurônio polarizado. Ok? Beleza até aí. E aí, o potencial de ação, né? Nós temos aí uma rápida despolarização. Vamos lá. O neurônio estava polarizado, ele estava em repouso. E aí, quando chega a informação, ocorre então aí um potencial de ação. Então, o neurônio que estava polarizado, ele passa a ficar despolarizado. E depois ele volta a polarizar. Por isso que ele diz que é rápido. Então, o potencial de ação é uma rápida despolarização imediatamente de uma repolarização desse potencial de membrana, certo? Então, como a gente pode ver aqui, ele é, no momento que ele está polarizado, nessa primeira imagenzinha aqui, que eu estou passando o meu mouse, tá? Aqui ele está polarizado, certo? Ele está em repouso. Ele está aqui negativo, ok? Então, a célula está negativa. E aí, quando chega o potencial de ação, ele passa a ficar positivo no seu interior. Por isso que nós chamamos isso de despolarização. Então, o interior da célula passa do repouso, que é negativo, para um estado despolarizado, que é positivo. E logo depois, ele volta ao estado de repouso, certo? Ele estava positivo e volta a ser negativo, ok? Então, os potenciais de ação são os mecanismos básicos para a transmissão de informação no sistema nervoso e nos músculos. É o que está descrito aqui, ó, que é o que a gente já viu na aula passada, certo? Então, vejam, despolarização é o processo que torna o potencial de membrana menos negativo, ok? Como a gente vê aí na imagem. Então, essa imagem aqui é a mesma que está aqui nesse outro slide, só que maior, mais fácil de entender. Então, vejam, estou aqui negativo, ele está polarizado, ou melhor, né, em outras palavras, em repouso. E aí, quando chega o estímulo no neurônio, ó, o estímulo chegou no dendrito, passou pelo corpo celular e foi para onde? Para o axônio. Quando ele chega aqui no axônio, ocorre uma despolarização
despolarização. E essa despolarização nada mais é do que a entrada de sódio. E aí ele passa de negativo para positivo, ok? Ficou positivo, imediatamente ele volta a se repolarizar. E aí ele volta o que? A ser negativo. O sódio volta para onde ele estava, ok? Então, despolarização é quando o neurônio ele é estimulado e onde ele estava? Ele estava em repouso, ele passa a ficar com estímulo. Então, ele estava polarizado e ele passa agora a ficar despolarizado. Então, no repouso polarizado, eu tenho uma célula onde dentro está negativa e com o estímulo celular ele passa a ficar positivo, como a gente vê aqui dentro, né, dessa imagem, onde está a minha setinha. Tá? Essa região é a região que está recebendo o estímulo e o que está do lado ainda vai receber o estímulo. Por isso que aqui do lado, onde eu estou passando o mouse, está negativo ainda. Enquanto que essa região inicial do axônio, ele está recebendo o estímulo. Então, ele está o quê? Despolarizando primeiro, antes de chegar na região mais posterior do axônio, tá? Então, nessa outra imagem, ó, aqui nessa terceira, já passou, não é? O estímulo já passou por essa região aqui que eu estou circulando. Então, essa região que eu circulei volta ao estado de repouso. E o que está aqui do lado, e ainda está recebendo o estímulo, ela está acontecendo a despolarização. Então, essa região aqui que eu circulei em vermelho, ela volta a ficar negativa, certo? Enquanto que essa região aqui de trás ainda está acontecendo a despolarização porque a informação está chegando nela. Então, ela fica positiva. Depois que ela passa, ela volta a ficar negativa, do mesmo jeito, ok? Aqui eu botei um exemplozinho só para a gente descontrair, né? Imagine a gente com a carteira cheia e a conta bancária vazia, né? E a gente pensa, não, precisa economizar, juntar uma graninha, né? Botar um dinheirinho lá na conta. O que que a gente faz? A gente pega esse dinheiro que está na carteira e deposita aonde? No banco, né? Deixa lá bonitinho, de repouso, né? Para evitar que a gente gaste. Né? Isso é uma forma de economizar. Bota lá na poupança, né? Isso é o que nós chamamos de repouso. Deixa o dinheiro lá repousando. Só que de repente vem uma possibilidade de uma viagem, promoção relâmpago. Você viaja para o Rio de Janeiro por apenas R$ 100. Olha que promoção, hein? Aí você vai lá para o seu banco, né, que estava com dinheiro em repouso, e você retira esse dinheiro. Lembrando que não é só 100, né? Porque lá você paga com a estadia, com a alimentação, e aí você acabou gastando aquilo que você economizou naqueles primeiros meses, né? E aí isso foi um estímulo, gente. Isso foi um estímulo. Isso é uma despolarização. E aí o que aconteceu depois? Depois que a gente viaja, a gente volta, quando a gente percebe, se dá conta, o banco, a minha poupança, voltou a ficar negativa, sem dinheiro. E agora, né? Então, isso, gente, é um retorno ao repouso, tá? Ele estava vazio, depositei para ganhar, né? Um estímulo aí mensal de dinheiro para quando chegar a possibilidade de viajar, eu poder retirar. Aí, quando eu retiro, o banco volta a ficar negativo. Entenderam mais ou menos? É basicamente isso, tá? Então, aqui a imagem novamente do processo, só para repetir aqui a informação para vocês irem memorizando. Então, primeiramente, eu tenho dentro da célula, ela está negativa. Olha aqui, ó. Certo? Dentro. Aqui onde eu estou passando o meu mouse, é a região externa, tá? Esse azul mais claro é a membrana celular. E aqui dentro, no azul mais escurinho, é onde temos a área interna do neurônio, é o citoplasma, tá? Então, aqui dentro, a priori, ela está negativa. Sem estímulo nenhum, ela é negativa. 70, né? Menos 70. Com o estímulo, com a excitação, com a passagem do impulso nervoso,
ocorre um aumento aí, né? Ele passa a ficar positivo. Então, ele sai de menos 70 para menos 55, até que ele vem para zero e passa a ficar positivo. Ele passa a ficar com mais 30 milivolts. Então, aí eu tenho o quê? Uma despolarização. Ele estava negativo e passou a ficar positivo. Isso acontece com a entrada de sódio. A gente vai entender isso melhor lá na frente, tá? Mas entendam o que a gente está falando sobre a despolarização. Depois que o impulso nervoso passa, ele volta ao estado que estava, tá? Que é a repolarização, que está aqui nesse outro slide. Então, a repolarização, como eu falei anteriormente, é o estado de repouso que é restabelecido. Ou seja, o interior da célula que era negativa passou a ficar positiva na despolarização e na repolarização ele voltou a ficar negativo. Então, como a gente viu lá no outro slide, né, ele era negativo, ficou positivo. Esse fenômeno que ele fica positivo é despolarização. E aí ele que está aqui positivo, ó, tá vendo? Mais 30, ele precisa agora restabelecer o seu repouso. Então, ele volta na mesma ordem, só que, né, voltando para 70, para menos 70. Então, ele estava mais 30, 0, menos 55, e agora de volta a menos 70. Ou seja, ele voltou ao seu estado de repouso, ele voltou a ser polarizado. E aí, isso a gente chama de repolarização, ok? Então, o impulso nervoso resume em polarizado, que é o estado de repouso, despolarização, que é o estado que ele estava, né, negativo e ficou positivo, e a repolarização, que é quando ele volta ao estado polarizado, o estado de repouso, que era o estado que ele estava inicialmente, ok? Polarização, né? De volta aqui o que eu estava mencionando, para a gente rever novamente conceitos. Estado de repouso, eu tenho uma distribuição desigual de íons através da membrana. Como a gente viu, eu tenho fora da célula, eu tenho sódio, tá? Mas além do sódio, eu também tenho, ó, eu tenho sódio e tenho o cloreto, ok? E aí, o que acontece? Dentro, no meu citoplasma, no meu citossol, eu vou ter o potássio, que a gente chama isso de cátion, certo? E ânions. Quando eu falo cátion, é quando ele está positivo, né? E ânions, ele está negativo. Como eu vou ter dois ânions, eu vou ter mais negativo do que positivo. Então, a essa eu acredito que seja a dúvida de vocês, porque vocês olharam, eu acho que a imagem, e viram que o K, que é o potássio, ele tem um sinalzinho de mais, não é? Ok, ele tem, só que não é só potássio que nós também temos ânions. E ânions tem carga negativa. Então, eu vou ter um cátion, que é o potássio, e dois ânions. Isso torna o meio interno mais negativo. Por isso que dentro, no estado de repouso, no estado polarizado, nós temos o interior mais negativo, ok? E aí eu tenho também, além disso, canais que vazam potássio mais do que o sódio. Ou seja, o interior que já tinha dois ânions, né, que são negativos, eles se tornam ainda mais negativos, certo? Ainda, né, nós temos. Vou pedir para você só um minutinho para eu dar um golezinho de água. Pronto. É importante hidratar, né? Então, num estado de repouso, né, como a gente falou no slide anterior, eu tenho aí o interior cada vez mais negativo, justamente por causa desse vazamento que acontece, né, para o potássio, mais, né, do que para o sódio, tá? E ainda nós temos a questão dos ânions. Lembra que eu falei que os ânions têm uma carga negativa? Então, além disso, tá? O potássio, como tem essa capacidade maior de vazar de dentro da célula, como eu falei, a célula também tem uma incapacidade, né, da maioria dos ânions sair dela.
Por isso que, além dela perder mais, né, esse vazamento de potássio, acaba acumulando mais ânions dentro dela. E ânions são negativos, certo? Então, é por isso também que justifica o interior mais negativo do que o lado externo dela, certo? Além disso, os ânions, elas estão ali presos, por quê? Porque elas estão ligadas a outras moléculas, como, por exemplo, a ATP e a outras proteínas, ok? Além disso, para a gente complementar de informação, tá? Nós temos as bombas de sódio e potássio, tá? Esse pequeno vazamento que acontece acaba tendo uma compensação através das bombas sódio e potássio. Isso aí é revisão de bioquímica, tá? É bom que vocês depois deem uma revisada, mas eu vou apontar aqui para vocês no outro slide como é que funciona, tá? Essa bomba de sódio e potássio, tá bom? Então, oi Luana, entrou na aula, que bom. Vamos lá, então continuando aqui, tá? A, a bomba de sódio e potássio, ela é muito importante para tentar compensar esse vazamento que acontece, né, aqui no estado de repouso, como a gente falou no slide anterior, certo? E a bomba de sódio e potássio, ela precisa de energia para acontecer. Então, mais uma vez entra aí a questão que eu falei para vocês, né, de se estudar, de revisar o transporte ativo e passivo, que são as difusões, certo? A bomba de sódio e potássio precisa transportar, certo? E para isso acontecer, precisa de energia, né? Como a gente falou na aula passada, ok? Então, eu tenho aí, na bomba de sódio e potássio, elas são eletrogênicas, tá? As bombas, né, são eletrogênicas. Elas tendem a expulsar 3 sódios, e a cada 3 sódios que são expulsos, 2 são importados. Isso acontece para quê? Para compensar aquele vazamento que a gente viu aqui, ó, certo? Do potássio, né? Então, para compensar, eles importam esse potássio para dentro da célula como através, no caso, né? Através das bombas de sódio e potássio. Então, a cada 3 sódios, 2 são importados. Expulsam 3 sódios e 2 são importados, tá? E quando isso acontece, é necessário energia, certo? Então, o ATP, né, que a gente fala, certo? Está até aqui descrito, ó, as ATPases, ou adenosinatrifosfatases, constituem aí uma classe de enzimas que catalisam a decomposição do trifosfato de adenosina ATP em adenosina difosfato, que é o ADP, em um íon de fosfato livre. Ou seja, é isso que estamos mostrando aqui para vocês, né, nessa imagem. A cada energia, a cada ATP consumido é formado o ADP, tá? Como eu coloquei aqui, ó, decomposição de ATP em ADP, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui a bomba de sódio e potássio, aqui a membrana, né? Toda vez que sai 3 sódios, eu tenho uma importação de 2 potássios. Então, eu preciso de energia para que isso aconteça. E quando eu consumo a energia, eu libero o ADP, tá? E o íon de fosfato livre, como eu falei no slide anterior, ok? Aqui nessa imagem, ó, ela resume exatamente o que eu acabei de explicar. Eu tenho aqui uma célula, eu tenho aqui a bomba de sódio e potássio em laranjinha. Dentro da minha célula, eu tenho aqui, ó, em vermelho, o sódio em menor quantidade. E eu tenho aqui em vermelho o sódio também, tá vendo? Em maior quantidade. Lembram que a gente viu da difusão simples, facilitada, transporte ativo, passivo, né? Quando a gente está saindo de um meio menos concentrado para mais concentrado, quer dizer que eu preciso de energia, não é?
Lembrem disso que a gente falou na aula passada. Então, vejam que o que está em vermelho aqui, ó, é o sódio. O sódio está saindo para o lado que está mais concentrado. Mais concentrado, ó, botar até um Czinho de mais concentrado. Ele está saindo de menos concentrado para o mais concentrado, não é? Precisa de energia. Além disso, ó, em azul, eu tenho o potássio, que está mais concentrado de potássio, né? Mais concentrado aqui, ó. Botar até o pezinho para saber que estou falando do potássio. Botar o K, né? Melhor. K de potássio, aqui o sódio, né? Só para vocês não confundirem, certo? Aqui de sódio. E menos concentrado aqui fora de potássio, não é? Então, o que acontece? Eu estou tirando daqui de dentro 3 sódios que estão em uma área de menos concentração para um lado muito cheio de sódio, mais concentrado. Então, eu tenho aí um transporte ativo, eu tenho um gasto de energia. Eu saio do menos para o mais, tá? O mesmo vai acontecer com o potássio. Olha, eu só tenho dois aqui, 2 potássios aqui fora. Lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Então, ele vai sair do lado menos para o mais, transporte ativo, gasto de energia. Ou seja, ele precisa de ATP. E aí, quando acontece isso, ó, vejam, 3 sódios saindo aqui na bomba, tá vendo? Num desenhozinho girando, né? A bomba está tirando 3 e colocando 2. Né? 3 sódios em vermelho e 2 potássios em azul. Ao mesmo tempo que isso acontece, o ATP, que é verde, ó, ele se liga e quando ele se liga para acontecer esse processo, ele libera o quê? O ADP, não é isso? E o quê? O íon de fosfato livre, que a gente viu aqui no slide anterior. Ok? Então, ele libera 2 moléculas, ó, o azulzinho claro, né? Ele vem verde, o ATP, e libera 2, né? Os 2 azulzinhos claros, ou é verde claro. Eu tô ruinzinha para enxergar, né? Então, ele libera o ADP e o fosfato livre. Ok? Entenderam isso, né? Vou passar, viu? Então, na despolarização, eu vou ter agora. A gente viu a polarização, né? Estado de repouso, perda, vazamento, né, de sódio, perdão, de potássio, né? E aí, para compensar, entra a bomba de sódio para quê? Para compensar esse vazamento de potássio, ok? Então, aí eu tenho, num próximo processo, depois que eu tenho uma célula em repouso, uma célula polarizada, eu tenho agora uma despolarização, que é quando a gente tem um estímulo. Então, temos aí uma abertura dos canais de sódio, que isso é regulado por voltagem. Então, a partir do momento que eu tenho um estímulo, entra sódio para a célula. E isso acaba gerando o quê? Uma despolarização. O meio que era negativo passa a ser positivo, tá? Lembrando que o sódio é um cátion de fora da célula, por isso que a gente chama de celular, ok? Então, o sódio ele vai para dentro da célula e como ela tem carga positiva, ela leva contigo a sua carga. Por isso que no meio ele passa a ser positivo, dentro da célula passa a ser positiva, ok? Por isso que nós chamamos isso de despolarização. Então, eu tenho o estímulo, e aí, ó, esse estímulo chega no neurônio, passa pelo seu axônio, e isso gera uma abertura dos canais de sódio. Então, esses canais de sódio permitem que o sódio entre para dentro dela, da célula, né? E aí ele passe a ser positivo dentro da célula. Então, esse processo, gente, da entrada, né, os canais de sódio, eles passam aí por apenas 10 milésimos de segundos abertos. Tem que ser muito rápido. Então, os canais abrem, a membrana despolariza, depois os canais se fecham para que ele volte ao seu estado de repolarização,
tá? Lembrando que quando eu tenho uma abertura de canais para que o processo de despolarização aconteça e se mantenha ali, ele abre mais canais. E quando isso acontece, eu tenho um feedback positivo. Lembra do feedback positivo e negativo que a gente falou, né? Quando você estimula mais algo acontecer, eu estou gerando maior estímulo, estou dando um estímulo de feedback positivo. Então, é muito rápido, tá, gente? Cerca de 10 milésimos de segundos que eles ficam abertos para que ocorra esse processo. Canais se abrem, membrana se despolariza. Mais canais se abrem, é um processo de feedback. Ele acontece em torno da membrana. Aconteceu isso em torno da membrana, de todo o axônio. O que estava antes parou de receber o estímulo, ele volta a ficar repolarizado, porque os canais vão se fechar. Ok? Então, aqui a repolarização, como eu falei, é quando ele volta ao estado de repouso. Então, a difusão de sódio é interrompida para dentro da célula. E isso faz com que esse íon volte para o meio extracelular. Então, interrompe a difusão de sódio para o interior da célula e a difusão desse íon, desse sódio, volta para o meio extracelular. E aí, esses canais regulados também por voltagem de potássio vão se abrir de forma lenta, enquanto que os sódios estão se fechando. Para quê? Para que o potássio ele se restabeleça internamente e no meio interno ele volte a ser negativo, ok? Por isso que tem que ser rápido essa despolarização. Por quê? Essa questão que eu falei aqui dos 10 milésimos de segundos tem que ser rápido. Porque quando você bota a mão na panela quente, por exemplo, né? Eu preciso tirar rapidamente e isso acontece por quê? Porque a informação chegou e saiu muito rápido. Senão, a gente queima a mão, não é? Então, é algo que tem que ser rápido. É aí no exemplo dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, né? Como é o nome disso? Do ferro, né? Coloca a mão no ferro quente, a informação chega, né? Lá pelo nervo, né? Aferente, ele entra em contato com o neurônio de associação, que leva a informação para o neurônio motor, que é eferente, e aí a gente tem uma resposta imediata, certo? Tomar só mais um golezinho de água. Certo, pessoal? Eu espero que vocês estejam entendendo, né? Estou tentando aqui ao máximo ser breve, mas também objetiva, repetindo a informação, né? À medida que o slide vai passando, para que vocês entendam melhor, tá bom? Vamos lá. Período refratário, quase não sai. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho um disparo de um potencial de ação, né, para que a célula volte ao estado que estava, que ela, né, volte à sua capacidade de gerar um segundo potencial de ação, eu tenho, então, esse período refratário, certo? Então, eu tenho as células excitáveis durante esse período, que elas vão ser incapazes de produzir o potencial de ação normal. E aí, por isso que o termo é período refratário, certo? É um período que nossa célula, ela não tem reação. E aí eu tenho um período absoluto, que é quando ele não pode ser iniciado, né, um segundo potencial de ação no mesmo, né, com o mesmo estímulo muito intenso. E aí eu tenho o quê? Canais de sódio inativados que não abrem, que não podem abrir, né? Primeiro eles precisam voltar ao estado de repouso para que isso aconteça. E o relativo, eu tenho o quê? Só posso gerar um segundo potencial de ação, tá? Com estímulo supraliminar. É quando ele está acima
do limite, do limiar de percepção daquele estímulo, tá? Então, aí eu tenho aí canais regulados por voltagem de potássio, que ainda não estão, né? Ou, perdão, que ainda estão abertos, né? E quando os canais de sódio eles são inativados, eles estão voltando ao estado de repouso, eu tenho o quê? Apesar desse processo ainda estar acontecendo, de quê, gente? De inativação de sódio ao seu estado, né, ao seu retorno no seu estado de repouso, eu tenho ainda os canais abertos de potássio. Então, isso permite que o período refratário relativo, ela, né, aconteça. E aí eu tenho aqui o termo lei do tudo ou nada, né? Então, eu tenho aqui, se a polarização atingir o limite, o limiar, que a gente tem um limiar como menos 55 milivolts, que é o limiar excitatório. Então, certo? Se a polarização atingir esse nível, ok? Os canais iônicos vão se abrir e aí vai acontecer o potencial de ação, ok? Então, aqui eu tenho uma imagem, um gráfico que mostra esse potencial de ação sendo gerado, né? Esse estímulo de forma a seguir o limiar, tá? Então, vejam, ele só vai conseguir se ele atingir esse limiar, tá? Não ocorre estímulo se for abaixo dele, ok? Então, vejam, ele está menos 70, quando ele chega aqui ó, no nível, no limiar, que é menos 55, ele vai acontecer esse potencial de ação, ok? Então, eu tenho, ó, um envio de um impulso nervoso, né? Se a intensidade do impulso for acima desse limite, desse limiar, que é o que eu acabei de falar, ok? Faz com que a membrana ela seja despolarizada e volte à sua repolarização, ela seja polarizada novamente, ok? Então, eu tenho aí como um potencial limiar. Abaixo desse limiar não acontece, ok? Que é o sublimiar, ok? É a lei do tudo ou nada, né? Não existe nada de meio grávida, né? Para a gente distrair aqui um pouquinho. Então, ou é tudo ou é nada. Acima daquele limite, ok. Abaixo, não existe, não tem como. Ok? E uma correlação clínica, como é que atuam os anestésicos locais, como, por exemplo, a lidocaína? Ou ainda, quando a gente faz comparativos com as neurotoxinas que são produzidas aí por moluscos, tá? Pelo baiacu japonês. Então, a resposta nada mais é do que um bloqueio em cima desses canais, né? Até eu acho que foi um aluno que perguntou para mim na aula passada como é que agiam, né, alguns medicamentos. Então, para que esse potencial de ação não aconteça e a gente não sinta, por exemplo, alguma coisa, né, que a informação não seja gerada. Por quê? Porque esses medicamentos, como por exemplo a lidocaína, ou o caso das neurotoxinas aqui da pergunta, né? Eles tendem a bloquear a abertura dos canais de sódio e aí o impulso nervoso ele não passa, porque aquela região está bloqueada, está obstruída, ok? E aí a gente vem para a condição saltatória. Vocês devem lembrar da aula passada que a gente viu que no nosso axônio nós temos a bainha de mielina, tá? E entre as bainhas nós temos os nodos de Ranvier. E eles utilizam esses nodos para gerar uma condução saltatória. Isso faz com que a velocidade, como eu disse na aula passada, ela seja muito mais rápida do que se ela fosse passar sem essa condição saltatória. Então, vejam só, eu tenho aqui, ó, os nódulos, e aí ele vai pulando de um nódo a outro, sem precisar passar por cima da bainha de mielina. Isso é uma condição que gera um impulso mais rápido em uma velocidade muito maior, tá bom? De propagação de informação, ok? Isso vai acontecer, como eu falei, nos neurônios que possuem axônios mielinizados. Tipos de nervos aqui,
é só a revisão da aula passada, que a gente já viu, né? Nós temos as fibras aferentes, que são parte dos nervos sensitivos, que são aquelas que entram e levam a informação para o nosso sistema nervoso central, e os eferentes, que são aqueles que vão transmitir o impulso nervoso do sistema nervoso central para os órgãos efetores, por isso que chamamos de eferente. Mas ainda temos, pessoal, os mistos, que são aqueles que possuem os dois tipos de fibras, as aferentes e os eferentes, ok? Que são os mais comuns. Então, aqui no exemplo, eu tenho um nervo e eu tenho aqui, ó, um neurônio sensitivo, chega a informação para o nosso sistema nervoso central, lá na medula, e devolve a informação por fibra, né, motora, de volta para o meu músculo, tá? Essas fibras temos sensitivas subindo, motoras devolvendo para o órgão efetor, tá? Essa imagem aqui também já expliquei na aula passada. Eu tenho um estímulo que envia através de uma fibra sensitiva, que vai até a medula, né, que é o nosso sistema nervoso central. Temos aqui um neurônio de associação que passa a informação para a nossa fibra motora, que é uma fibra eferente, que devolve a reação para o meu músculo, que vai realizar a contração. Ok? Vamos lá para transmissões dos sinais nervosos. Então, aí eu tenho as fibras A, nós temos as fibras nervosas do tipo A, que são aquelas de maior diâmetro, tá? E elas são responsáveis aí pelos impulsos associados ao tato, à pressão, à posição articular, às sensações de dor, às sensações térmicas também. Então, elas conduzem impulsos também aí para os neurônios motores dos nossos músculos esqueléticos, tá? E dentro ainda nós temos essas fibras, né? Do tipo A, como a gente viu, mas nós temos alfa, beta e delta, cada um com a sua forma, né, com a sua velocidade e o seu diâmetro. Então, vejam só, eu tenho aqui um grupo 1, que tem um diâmetro maior do que as outras, do grupo 2 e 3. Cada uma delas vai estar responsável por alguma coisa, tá? Temos ainda as fibras B, que aí elas possuem axônios mielinizados com diâmetros entre 2 e 3, tá? Com velocidade de até 15, certo? Milissegundos. E eu tenho aí impulsos das vísceras para o encéfalo e para a medula espinhal, tá? Elas formam aí todos os axônios dos gânglios autônomos, ok? Tomar mais um golezinho de água. Ok? Aproveitem para se hidratar também, pessoal. Aproveitem aí a aula para hidratar, fazer um lanchinho. Aproveitem que vocês estão em casa, né? Assistindo a aula. Vamos lá. E temos as fibras C, que são os axônios amielínicos, ok? Que tem um menor diâmetro em relação aos outros, ok? Tem aí longos períodos refratários, como a gente viu lá no outro slide, né, os períodos refratários, e elas têm a função de conduzir impulsos sensoriais para dor, pressão, calor, tato, certo? Impulsos dolorosos em relação às nossas vísceras, ao frio, tá? E elas normalmente estão ligadas às dores crônicas. Aqui nós temos, né, a fibra nervosa, só para vocês visualizarem aqui, que nós temos fibras nervosas constituídas pelo axônio e suas bainhas envoltórias, e nós temos as nervosas mielínicas e amielínicas. Elas são axônios amielínicos, que seria exatamente o quê? Que tem os seus axônios envolvidos por uma dobra única das células envoltórias. Então, eu tenho fibras nervosas amielínicas, que são aqueles axônios de pequeno diâmetro, tá? Como a gente pode ver aqui na imagem. Eu tenho aqui o axônio, como a gente pode ver, vários, né, axônios com uma única, né, dobra de célula envoltória, envolvendo todas elas.
E aí eu tenho as fibras nervosas mielínicas, onde eu vou ter o axônio envolto, né, em espiral, tá? Enrolado em espiral por células envoltórias. E é por isso que elas são mais calibrosas, como a gente pode ver aqui na imagem, ok? Ela envolve todos esses, né? Todo o axônio, enquanto que o amielínico é uma única dobra de células envoltórias, tá? Sinapse, né? Nós temos aí a sinapse, é importante a gente ver isso, a gente já viu na aula passada, eu vou só revisar aqui com vocês, que é o local onde eu transmito a informação de uma célula para outra, como a gente pode ver aqui na imagem. Eu tenho uma terminação axonal que vai liberar a informação para um receptor aqui no dendrito de outra célula, né, de outro neurônio. Essa informação pode ser simplesmente transmitida ou bloqueada, né? Como eu falei para vocês na aula passada, a gente também tem a inibição dessa informação. E aí eu tenho os neurônios pré-ganglionares, que é aqueles neurônios que vão enviar a informação, o sinal, e os pós-ganglionares que vão receber o sinal, né, a informação. E eu ainda tenho alguns tipos, ó. Temos os axodendríticas, que é quando eu tenho de um axônio para o dendrito, como eu tenho a imagem aqui, terminação axonal, axônio para o dendrito, e eu tenho o axossomático, que é do axônio para o corpo celular, e o axoaxônica, que é de axônio para axônio. E quais são os tipos de sinapses, pessoal? Eu tenho a sinapse elétrica e a sinapse química. A elétrica é quando eu tenho junções comunicantes, e eu envio a informação diretamente através dessas junções. E a química, eu tenho uma fenda sináptica, que é exatamente o que estamos vendo nessa imagem. Ele libera uma substância através de um neurotransmissor, né, uma sinapse química, nessa fenda, que é esse espaço entre a terminação axonal de um neurônio com o dendrito de outro, né? E aí ocorre uma sinapse química através da fenda sináptica. E quando eu falo de elétrico, vamos voltar aqui para o elétrico rapidinho, só para vocês entenderem, né, das junções comunicantes. Então, na sinapse elétrica, eu tenho o quê? Uma corrente entre células por meio de junções comunicantes, como eu falei, que são os gap junctions, certo? E aí a gente encontra normalmente esse tipo de sinapse em músculo cardíaco e alguns músculos, né, alguns tipos, né, de músculos lisos, mas a gente encontra esse tipo de sinapse no músculo cardíaco, ok? E em outros tipos de músculos lisos também. Vantagem é que a comunicação é mais rápida, porque ele vai direto pela junção comunicante, pelos gap junctions, certo? Então, eu tenho um impulso que é direcionado diretamente do pré-ganglionar para o pós-ganglionar. Então, eu tenho aqui, ó, na imagem, um exemplo. Eu tenho uma célula ligando-se à outra, ó. São duas membranas, uma membrana, duas membranas. Então, é essa imagenzinha aqui, célula 1 e célula 2, que se ligam, ó, exatamente pelas junções comunicantes, que é a junction gap, ou junção gap em português, certo? Gap junction ou junção gap, né, em português, tá? E aí, isso é um tipo de sinapse elétrico. Isso é uma sinapse elétrica, na verdade, né? E isso acaba sendo mais rápido porque o contato entre uma célula e outra acontece justamente pela gap junction, ok? Pela junção gap. É o exemplo do nosso batimento cardíaco. Já a química, eu preciso de neurotransmissor, porque eu tenho uma fenda sináptica, que é o espaço que tem entre o terminal axônico e o dendrito, como eu mostrei na imagem anterior. Ó, eu tenho a terminação axonal e o dendrito, né? Ou seja, eu tenho o pré e o pós-ganglionar, tá? Então, eu tenho aí uma comunicação através de neurotransmissores que são conduzidos para a fenda sináptica, que nada mais é do que esse espaço entre as duas membranas, de uma célula à outra.
ok? Então, o que é que acontece? Os receptores da membrana do dendrito que vão reconhecer os neurotransmissores. E aí eles se ligam nesses receptores, tá? Como a gente vê aqui, ó, receptor aqui na imagem, tá vendo? Esses receptores vão se ligar, tá? Nesse caso que ele dá o exemplo, é receptor de glutamato. Então, ele vai se ligar aos glutamatos diretamente nesse receptor, tá? Então, a região da membrana do dendrito possui, né, receptores onde esses neurotransmissores vão se ligar, vão se fixar, ok? E aí eu tenho o neurônio pré-ganglionar, que vai emitir, olha aí, gente. Eu tenho um sinal químico e elétrico, né? A gente viu aqui elétrico e químico. O elétrico, ele vai chegar, voltando aqui, passei demais o slide. O elétrico, ele vai chegar lá no pré-ganglionar, tá? Mas ele precisa se transformar em neurotransmissor, ou seja, em sinal químico. Então, ele se transforma em sinal químico, liberado aí em neurotransmissor, e aí o neurônio pós-ganglionar vai receber esse sinal químico, certo? E vai gerar um sinal elétrico. Então, ele recebe através do seu receptor, como a gente viu no slide anterior, né? Ele recebe através do seu receptor aquele neurotransmissor, aquele sinal químico, mas ele precisa gerar agora um sinal elétrico para que a ação continue, né? Lá no que a gente chama de potencial pós-sináptico. Como existe esse processo de sinal elétrico, transforma em químico e químico gera o sinal elétrico, isso gera um retardo sináptico de mais ou menos 0,5 milissegundos. E é por isso que a gente diz, que a gente entende, né, que a sinapse elétrica ela é mais rápida do que a química. Tá? Está aqui, inclusive, ó, descrito nesse slide, sinapse elétrica como vantagem, comunicação mais rápida. Ok até aí? Espero que sim. Então, aqui, ó, nessa imagem, nós temos um neurotransmissor que é excitatório ou inibitório. Lembrem que ele também pode inibir, pode bloquear, né? Isso vai gerar um efeito na célula que está recebendo esse neurotransmissor. Ele vai receber um efeito na célula pós-sináptica, né? E aí nós temos o potencial pós-sináptico excitatório, que é esse lado aqui, e nós temos o potencial pós-sináptico inibitório, que é o que está do lado de cá. Quando eu tenho o potencial pós-sináptico excitatório, eu tenho uma despolarização, que é aquilo que a gente viu. Ele está repouso, está polarizado, despolariza e repolariza. Mas quando a gente inibe, ele vai hiperpolarizar. Entenderam? Então, quando eu tenho uma despolarização, como a gente sabe, entrada de sódio, né? O meio, a célula passa a ser positiva. Por isso que ela despolariza. Só que na hiperpolarização, não vai ser sódio que vai entrar, vai ser potássio. Então, ela vai ficar mais polarizada. Por isso que nós dizemos que ela fica hiperpolarizada. Ok? Importância aí, né, desses receptores é porque a gente tem aqui o quê? Permite que a ação neural seja tanto restringida quanto estimulada, bloqueada ou excitada, né? Estimulada. E aí eu tenho aqui mecanismos que podem causar excitação neural. Uma depressão da condução da corrente de potássio ou ainda a abertura de canais de sódio que permite essa entrada, né, de cátions na célula pós-sináptica, certo? Outra coisa, a gente vê aqui a importância, né, o que causa a excitação neural e o que causa a inibição neural. Aumento da condutância de íons cloreto e abertura dos canais de potássio. Por isso que acaba o quê? Permitindo o efluxo catiônico na célula pós-sináptica, ok? Ocorre esse efluxo dos canais de potássio. Isso faz com que fique mais
negativo, né? Então, aqui, novamente, vamos rever esse conceito. Se eu tenho uma despolarização, mais sódio vai entrar na célula. Se eu tenho uma hiperpolarização, mais potássio vai sair da célula. Não confundam, tá? Eu acho que eu falei aqui no outro slide, estou repetindo. Despolarização, sódio entra, fica positivo. Se eu estou hiperpolarizando, quer dizer que eu estou o quê? Tornando a célula mais negativa. Eu preciso perder mais potássio. Para quê? Para ficar mais negativo. Que aí, lembra que a gente tem os cátions e os ânions, né? Temos mais ânions lá dentro da célula. Então, o potássio sai, é fluxo, né? Do potássio, consequentemente, eu vou ter aí o quê? Mais uma hiperpolarização, mais negativa ela vai ficar, tá? Então, os canais de potássio permitem aí um efluxo do cátion, que o potássio ele é positivo, né? Então, ele vai ter um efluxo catiônico na célula pós-sináptica e isso faz com que ele fique mais hiperpolarizado, certo? Aqui é outra imagem que a gente pode ver, né? Na imagem A, eu tenho aí um neurônio em repouso. Na imagem B, eu vou ter aí um nível excitatório, então ele vai ter entrada de sódio, ok? Entra sódio, então o meio vai ficar o quê? Mais positivo, não é? E quando eu tenho um influxo de cloreto e efluxo de potássio, né? Como a gente viu aqui, né, do aumento da condutância de íons cloreto na inibição, então eu vou ter aqui uma saída também de potássio. Isso faz com que o meio, né, ele tenha um neurônio inibido e, consequentemente, hiperpolarizado, ok? E ainda nós temos os receptores de neurotransmissores do tipo ionotrópicos, tá? Que ele contém um sítio de ligação de neurotransmissor em um canal iônico, e os Eita, quase não sai. Metabotrópicos, perdão, gente, que é a palavra, né? Embola a língua. Mas eu tenho os ionotrópicos, como eu falei, que ele vai ter um sítio de ligação de neurotransmissor em um canal iônico, e eu tenho o metabotrópicos, tá? Que aí ele vai ter um sítio de ligação de neurotransmissor, porém sem ter o canal iônico como parte estrutural. E aí eu vou ter uma proteína G ali para auxiliar, tá? Difusão, eu vou ter uma difusão do neurotransmissor para fora da fenda sináptica, degradação enzimática, eu vou ter, né, enzimas, que é o exemplo da acetilcolinesterase, que vai clivar a acetilcolina ali na fenda sináptica, e eu tenho também a captação celular, podendo ser a recaptação, que ela recicla em novas vesículas, ou a captação, que vai transportar para uma neuroglia que tem essa função. Então, esses 3 pontos que eu citei aqui são como responsáveis para a remoção daquele neurotransmissor, tá certo? Por fim, aqui, somação, né? Temos o espacial, que nada mais a gente pode dizer que é somação de potenciais pós-sinápticos em resposta a estímulos que vêm de vários locais, tá? Aí ele dá o exemplo aqui, certo, de neurotransmissores liberados de forma simultânea por vários botões terminais pré-sinápticos, como a gente vê na imagem, ó. Vários botões que vêm, né? Então, vêm de diferentes locais, ok? E o temporal, que é quando a gente tem a somação de potenciais pós-sinápticos em resposta a estímulos que ocorrem no mesmo local. E aí eu tenho um acúmulo, nesse caso, de neurotransmissores em um único local, em um único botão, perdão, certo? Bom, e por fim, os neurotransmissores. Eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês darem uma revisada e entenderem que existem vários neurotransmissores, como a acetilcolina, que é o mais comum, né? Nós temos aí a acetilcolina, olha aí a proteína G que eu falei lá no outro slide, né? Ó, proteína G, certo? Então, eu tenho neurotransmissores aí do tipo acetilcolina, que nesses neurônios parasimpáticos, né, no nervo vago, ó, a acetilcolina se acopla à proteína G.
e abrem canais de potássio, e isso faz com que reduza a frequência cardíaca, tá? E eu tenho outros também, ó, o glutamato, a glicina, GABA, tá? Serotonina, que aí eu tenho a serotonina como percepção sensorial, ele regula a temperatura, controla o humor, apetite e inclusive induz o sono, ok? Correlação clínica, ó, o que é que pode acontecer, né? O que é que ocorre se houver um bloqueio da liberação da acetilcolina pelos terminais pré-sinápticos? Então, o que é que eu tenho aí? Eu vou ter um bloqueio da transmissão para o músculo, né? Ou então, bloqueio da transmissão neuromuscular. Então, eu vou ter uma paralisia do músculo esquelético. E uma coisa que é utilizada hoje na clínica é o uso da toxina botulínica. Quando a gente usa a toxina botulínica, olha aqui o exemplo, né? Quando a gente usa a toxina botulínica, ela leva, a função da toxina é bloquear a liberação da acetilcolina. Isso faz com que o músculo fique paralisado, ele seja incapaz de se contrair. Tá? Então, aqui a gente utiliza a toxina ao favor, né, da estética, ok? Mas a toxina botulínica, ela vem da doença, né, do botulismo. Ó, anos, vem na história, né, da infecção de alimentos que estão aí com a toxina botulínica. Então, pessoas que se alimentaram com alimentos contaminados por essa toxina, né, essas pessoas passaram a ter o botulismo, ok? Então, aí, no caso, seria um exemplo, né, de uma doença, né? A toxina botulínica ao favor da clínica, eu tenho um exemplo aí do Botox, tá bom? E aí eu coloco as perguntinhas aqui, como eu sempre faço, né? Como vocês estão em casa, eu não vou conseguir ouvir o feedback de vocês para responderem. Eu vou deixar a pergunta aí para vocês lerem e responderem, tá certo? E aí a gente discute depois. Aliás, vamos responder, né? Então, eu vou ler aqui com vocês. Vocês pensam, julgam a resposta, a gente já responde, né? Melhor. Então, vamos lá. Existem várias etapas envolvidas na propagação de um impulso nervoso. Inicialmente, é necessário que a membrana esteja em seu potencial de repouso, que é representado quando? Então, quando é que o potencial de membrana, né, está em repouso? Ele é representado em que momento? Letra A. A superfície interna é carregada negativamente e a externa positivamente. B. A superfície interna é carregada positivamente e a externa negativamente. C. Interna neutra e externa positiva. D. Interna negativa e externa neutra. Ou é interna e externa positivas? Tá, a resposta nada mais é do que a letra A, né? Negativa, ela vai estar dentro da célula e externa, positiva, em repouso, tá bom? E a última, a bomba. Qual é a bomba responsável por manter o potencial de repouso na membrana plasmática dos neurônios? Bomba de sódio e potássio, ok? Não é bomba de cálcio, nem de hidrogênio, atômica, ciclo de Krebs, né? É a bomba de sódio e potássio, ok? Vou aqui, gente, continuar. Eu vou dar mais uma aula, porque a gente vai ter alguns feriados, né? Então, temos que adiantar aqui. Falta só mais um slide. A gente teve cerca de 1 hora de aula, como a gente, né, são 3 créditos, tá? A disciplina, então, dá tempo, né, da gente dar mais um conteúdo de sistema nervoso. E aí, a gente já finaliza sistema nervoso, ok? Então, estudem, ok, pessoal? Vamos lá. As perguntinhas, ó, para a gente ter uma introdução ao que a gente vai abordar aqui, né, nessa terceira parte do sistema nervoso. Então, as 3 perguntas. Como determinados fármacos agem no sistema sensitivo no sono, aprendizado e memória? Para alcançar essas respostas, é importante o entendimento da fisiologia sensitiva, fisiologia da vigília e do sono, aprendizado e memória. Quais os componentes anatômicos da parte sináptica e parasimpática do sistema nervoso autônomo e quais as respostas do corpo à estimulação respectiva de cada parte? Então, tá? Eu preciso que vocês reflitam e no final eu quero que vocês tentem responder essas 3 reflexões, tá bom?
A segunda eu acabei falando como uma afirmação, não foi, gente? Agora que eu me liguei. É uma pergunta. Como eu falei, são 3 perguntas, né? Então, para alcançar essas respostas, é importante o entendimento da fisiologia sensitiva, da vigília, do sono, aprendizado e memória? Sim ou não? E aí, né? É isso aí. Eu praticamente dei a resposta, né? Afirmando. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver agora o sistema nervoso motor e autônomo. Ok? Então, eu tenho aqui o que a gente já viu na aula passada também, né? Eu tenho um sistema nervoso que se divide em central e periférico, sendo o central encéfalo e medula espinhal, e aqui o sistema nervoso periférico temos o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso somático, e dentro do autônomo eu tenho o simpático e o parasimpático, ok? Nós já vimos também isso na aula passada, sobre o sistema nervoso central. Nós temos aí o cérebro, o cerebelo, o bulbo, a ponte e a medula, né? Temos aqui no sistema nervoso central, é só revisão isso, tá, gente? A gente já viu. Nervoso central, encéfalo, que tem um crânio, onde possuímos o cérebro, dividido em telencéfalo e diencéfalo, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo, e lá na medula espinhal, canal vertebral. Essa imagem é a mesma imagem que a gente já viu na aula passada. A gente já viu que o nosso encéfalo, ele tem áreas, tá? Como o cérebro, o diencéfalo, o tronco encefálico e o cerebelo. São essas 4 áreas principais do encéfalo, tá? E aí a gente também falou um pouquinho sobre a substância cinzenta e a substância branca, não foi? Eu vou só aqui revisar com vocês o que a gente já viu e tentar justificar algumas coisas. Então, a substância cinzenta é essa camadinha aqui mais fina, né, mais delgada. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Nessa camada aqui mais fina, tá? Do córtex cerebral, né, ou como nós chamamos, substância cinzenta, tá? Ele é composto aí por corpos celulares, neurônios de associação, a gente já falou sobre isso, e ela permite que a gente realize algumas atividades, né, intelectuais que são altamente elaboradas, como o raciocínio, a fala, a memória, o aprendizado, tá? Ela é acinzentada porque ela tem pouca ou nenhuma quantidade de mielina nessas áreas. Enquanto que a branca, ela tem esse nome, por quê? Porque temos aí uma quantidade de mielina, certo? Então, a cor esbranquiçada da mielina dá esse nome para ela, ok? Então, substância branca, nós temos aí o volume do cérebro, né? Ela está abaixo do córtex, que é a substância cinzenta, tá? E nós temos aí um agregado de processos mielinizados e neurônios. Ok? Nós temos aí, principalmente na sua composição, axônios mielínicos, que vão formar essas conexões entre a medula e o encéfalo, tá? O cérebro, né? Nós temos aí o cérebro, a gente viu aqui, vou voltar, o telencéfalo de encéfalo. Então, o cérebro, certo? Telencéfalo aí, temos aí a maior porção do encéfalo, dividido aí em hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, né? Como a gente vê aqui na imagem, que são divididos pelo corpo caloso, tá? Então, cada hemisfério cerebral tem 4 lobos principais, como a gente vê aqui, frontal, parietal, occipital e temporal, tá? Cada lobo aí possui 2 áreas, certo? Que é uma área primária, que é aquela sensorial de projeção, é aquela que vai receber a informação sensorial, e a secundária, que é a psicossensorial de associação. Ela vai interpretar aquelas informações que chegaram através das áreas primárias, certo? Isso vai gerar uma coordenação dos dados sensoriais, certo? No lobo frontal, como a gente pode ver aí na imagem, tá? É uma área motora, é uma área de personalidade, de comportamento, tá? De funções intelectuais, de memória armazenada, é aquilo que a gente armazena na memória a longo prazo, tá? E ela está envolvida aí, ó, no planejamento de ações e movimentos, além do pensamento abstrato. Aí eu coloquei aqui uma tabelinha que eu acho bem legal, bem interessante, porque ela mostra aí
A região é aqui a frontal, que vai coordenar as atividades motoras, as áreas primárias e secundárias, ó, primária, motora, que é o que dá aí movimento ao corpo, e temos as outras, que é a psicomotora, que aí nós temos a coordenação dos movimentos, assegurando a sua eficácia, a escrita, que é responsável pela escrita, a broca, né, pela linguagem articulada, e eu tenho aí também o Wernicke, que é responsável pela linguagem. E aí, quando eu tenho uma lesão nessas áreas, eu tenho aí, ó, as consequências das lesões nessa tabela de baixo. Na motora, paralisia cortical, tá? Paralisia na parte oposta do corpo da lesão, certo? A psicomotora, eu tenho uma apraxia, a gente não consegue se vestir, utilizar objetos, tá? Na escrita, a grafia, incapacidade de escrever, tá? Na broca, a gente, né, a gente deixa de articular a linguagem, de formar palavras. E o Wernicke, eu tenho o quê? Eu tenho uma dificuldade na articulação das palavras, né? Eu articulo palavras, mas com dificuldade, com a incapacidade de formar um discurso coerente. A gente não consegue perceber o que os outros falam, ok? Já o temporal, ó, eu tenho a função de processar estímulos auditivos, como é a região temporal. Isso é anatomia, viu, gente? Depois vocês deem uma revisada aí. Então, nesse lobo temporal, tem associação com estímulo auditivo. Então, os sons, né, que se produzem quando a área auditiva primária, ela é estimulada, tá? Então, eu tenho aí uma área com função, né, de estímulo auditivo, e temos uma área de associação de essa área auditiva secundária, ela recebe os dados, intera, né, integra e ocorre uma interação, né, com outras zonas do cérebro, e isso gera o quê? Um reconhecimento. É quando nós, pessoas, nós conseguimos ouvir algo, por exemplo, eu estou aqui no meu apartamento, consigo ouvir barulho de carro, eu consigo reconhecer que esse barulho é um barulho de carro. Então, eu tenho o quê? Uma interação com outras áreas do meu cérebro, para que eu consiga, além de ouvir, entender aquilo que eu estou ouvindo, reconhecer aquilo que eu estou ouvindo, tá? E eu tenho aqui, ó, as funções e o que acontece numa lesão, né? Temporal, tenho coordenação da audição primária, auditiva, que eu recebo as informações, né, dos sons, detectando suas características, e a psicoauditiva, que eu vou interpretar, identificar, analisar aquilo que eu recebi, reconhecendo aquele som que eu recebi. Quando eu tenho uma lesão primária, eu vou ter uma surdez cortical, com incapacidade de ouvir, né? E a psicoauditiva é quando eu ouço, mas eu não consigo entender aquilo que eu estou ouvindo, ok? No lobo parietal, como a gente vê na imagem, né? Eu tenho uma área, tá? Na zona anterior, eu tenho aí o córtex somatosensorial. E a função aí é o quê? Recepcionar sensações como tato, sentir dor, né? Temperatura do corpo. Então, ela é responsável por receber estímulos que têm origem no ambiente e estão representados aí nas áreas do nosso corpo, tá? A área posterior, na área anterior, a gente tem essa percepção, né, que é a zona anterior aí da imagem, e na área posterior, ela tem aí a área secundária, que é onde vai analisar, interpretar, assim como as outras que a gente viu, né, integrar aquelas informações que ela recebeu, ok? Então, aqui eu tenho primária, somatestésica, tá? Que ela recebe a informação, né? E a secundária é a psicossensorial, que ela coordena e sintetiza as mensagens que ela recebe, ok? Se eu tenho uma lesão na primária, eu vou ter perda da sensibilidade daquela área, né? E a secundária, eu vou ter uma capacidade de reconhecer através do tato, mas eu não consigo identificar. Com a lesão, né, dos dados, eu não consigo, né, sintetizar a informação e identificar aquilo que eu estou sentindo, ok? Lobo occipital agora, né? A gente falou do parietal, vamos para o occipital agora, tá? O occipital na parte póstero inferior do cérebro, né? Então, são zonas especializadas pela parte do processamento da visão, né? Da cor, do movimento, da distância, da profundidade. Isso aí é uma área primária,
tá? E a secundária é aquela informação que é recebida, ela é comparada com dados anteriores, que aí eu consigo identificar aquilo que eu estou vendo. Assim como ouvir, eu consigo ouvir o som do carro aqui passando na avenida, né? Eu consigo entender que é um carro. Bem assim, é o occipital na questão visual. Eu vejo que é um carro que está passando e eu consigo, né, identificar que é um carro, tá? Assim como eu vejo o meu cachorro e eu consigo entender que é um cachorro, tá? Visual, tá? Então, aqui, ó, primária, eu tenho visual, que é quando eu recebo as mensagens enviadas pelos meus olhos, aí entra a retina, né? O psicovisual, que é aquele que coordena os dados elementares, né? E o reconhecimento dos objetos, e o centro de reconhecimento da palavra escrita, que é quando a gente reconhece a palavra escrita, que a gente está lendo, né? Se eu tenho uma lesão visual, cegueira, é quando eu não consigo, né, receber as informações através do estímulo visual. Se eu tenho secundário, eu vou ter psicovisual, que é a incapacidade de identificar. Eu consigo enxergar, mas eu não consigo entender o que é aquilo. E eu tenho o centro de reconhecimento da palavra escrita, que é quando eu não consigo ler um texto. Eu não reconheço as letras, apesar de que eu consigo ver os sinais, mas não consigo interpretá-los, ok? E o diencéfalo, né? A gente viu o telencéfalo e o diencéfalo. O diencéfalo é a segunda principal área do encéfalo, né? A gente viu aqui, né, o telencéfalo, a priori, né? E aí eu tenho o diencéfalo, que é a segunda principal área do encéfalo, e está localizada inferiormente ao cérebro e superiormente ao tronco encefálico, tá? Formado aí pelo tálamo e pelo hipotálamo, como a gente vê aqui na imagem, ok? O tálamo vai processar a maior parte das informações sensoriais e são dirigidas aí ao córtex cerebral, tá? E aí as informações motoras são provenientes do córtex cerebral para o tronco encefálico e a medula espinhal, tá? Então a gente vê aqui na imagem em verde, né? Nós temos a presença do tálamo. Ele vai classificar a informação e vai direcionar para áreas do nosso cérebro. Já o hipotálamo, como a gente vê aqui nessa área em verde, ele contém centros que regulam a temperatura do corpo e também ele controla, ele regula a ingesta de alimentos e mantém o equilíbrio hídrico do nosso corpo. Além disso, é importante enfatizar, né, que o hipotálamo é uma glândula endócrina. Ele controla as secreções hormonais da hipófise. A gente vai ver isso lá no sistema endócrino, tá? No tronco encefálico, eu tenho aí a ponte, o bulbo e o mesencéfalo, como a gente pode ver na imagem. Ó, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Nessa imagem também, ó. Mesencéfalo, ponte e bulbo, tá bom? Olha aí o meu cachorrinho. Vamos lá. Eita. Os imprevistos do home office, não é, gente? Ah, só revivendo aí a época de pandemia, né? Quem tem filho, né? Quem tem animal em casa, é assim mesmo. Mas nada impede, né, da gente estar aqui estudando com vocês, tá bom? Então, como eu falei, né? Nós temos aí a ponte, o bulbo e o mesencéfalo, como a gente viu aqui na imagem. Mesencéfalo, ponte e bulbo, ok? Bulbo contém aí centros autônomos, tá? Que vão regular a respiração, a pressão sanguínea, né? Então é tudo involuntariamente. E também vai coordenar os reflexos da deglutição, da tosse, do vômito, né? Que a gente consegue também perceber. Temos a ponte, né? Que participa da respiração, tá? E envia informações para os nossos hemisférios cerebrais, né? Dos nossos hemisférios cerebrais ao cerebelo, tá? O cerebelo tá aqui, ó, gente. Certo?
encéfalo participa do controle do movimento dos nossos olhos. Tá bem simplesinho aí nas funções. O cerebelo, tá? Que é a região aqui, né, ligada ao tronco encefálico, está aqui na imagem também em verde. A função do cerebelo, pessoal, é coordenar os movimentos, planejamento, execução, manutenção da postura, coordenação, movimento da cabeça, dos olhos, é o equilíbrio, tá bom? E a medula espinhal, gente? Medula espinhal é ainda o sistema nervoso central, só que é a porção mais caudal desse sistema nervoso central, tá? Ele estende-se aí da base do crânio até a primeira vértebra lombar, contendo aí 31 pares de nervos espinhais, constituídos aí por nervos sensoriais. Olha a revisão de novo. Sensorial é aferente, conduz informação para o nosso sistema nervoso central, tá? Então, ele vem da periferia, né, da pele, das articulações, dos músculos, das vísceras, para a medula espinhal. Tá? E temos ainda os nervos motores, que são os eferentes, que são aqueles que conduzem as informações da medula espinhal, lá do sistema nervoso central, para a periferia. Tá? Exemplo, nervos motores somáticos, que inervam o músculo esquelético, e os nervos motores do sistema nervoso autônomo, que vão inervar o músculo cardíaco, músculo liso, as glândulas, as células secretoras, tá? Substância cinzenta, né? Também temos a substância cinzenta aqui na medula. Então, eu tenho, ó, vejam, tenho aqui substância cinzenta bem no centro da medula, tá? E aqui nós vamos encontrar, olha só, o corpo celular aqui na imagem, né? Dos nossos neurônios, certo? Corpos celulares e neurônios de associação, tá bom? E nós temos também o corno dorsal, que é a parte posterior. É por ele, né, que vai chegar a informação sensorial. E nós temos o corno ventral, que é por onde vai sair a resposta motora, tá certo? Branca, localizada externamente, né? Como a gente vê aqui na imagem. Essa região aqui branca está externamente, ok? Composta aí por, principalmente, né, neurônios mielínicos. Então, os seus axônios se agrupam em tratos nervosos, possuindo aí os sensitivos, que são os ascendentes, que conduzem a informação da periferia através da medula espinhal lá para o nosso encéfalo, e os descendentes, que são os motores, né, que conduzem aí a informação do encéfalo para a medula espinhal em direção à periferia. Então, isso aqui é a coisa que a gente já viu e já conversamos, né? Já sabemos. Tá? Aqui é só uma imagenzinha para vocês estudarem, mostrando, né, que ele vem da região sensorial, ó, ele sobe em direção à medula, a informação ela sobe, né, no trato ascendente, e depois que ela é processada, ela desce pelo trato descendente, e aí volta, né, pela região aí motora do nervo eferente para o músculo, certo? Quanto às estruturas protetoras, nós temos os ossos, né? Nossa coluna vertebral, ela nada mais é do que a presença das nossas, eita, quase não sai. Coluna vertebral, o que é coluna vertebral, gente? Coluna vertebral, nós temos aí as vértebras, né? Então, nós temos aí as vértebras que vão proteger a nossa medula, certo? Por isso que nós temos aí com consideração, né? Elas são consideradas aí as vértebras, os ossos, por estruturas protetoras. As vértebras são os nossos ossos, né? Então, nós temos aí a região cervical, como vocês estão vendo em azul, torácica, lombar, sacral e o coxígeno. E aí, ó, cada uma dessas nós temos, levamos em consideração, caso aconteça uma lesão na área, ele pode gerar um problema lá, né, na questão da função daquela área, né,
atingida. Então, por exemplo, eu tenho aqui a injúria, né, que é a lesão. Na C4, dali para baixo, o paciente ele vai ter uma tetraplegia. A gente até já falou sobre isso em outra aula, inclusive, que eu lembro que a gente comentou, né, sobre os acidentes, né, caso a pessoa tenha uma lesão na coluna vertebral, né? Então, ele tem a ver também com a questão do movimento. Se eu tenho uma lesão na C6, eu também vou ter uma tetraplegia. Quando atinge a região torácica, por exemplo, na T6, eu vou ter uma paraplegia. Ou ainda na lombar, eu também vou ter uma paraplegia. Só que vejam a região, né, de paraplegia, se for a T6 e se for a região lombar, a região de paraplegia do movimento dos membros inferiores, tá? E as meninges, né? Meninges, nós temos aí as membranas fibrosas que vão revestir nosso sistema nervoso. Isso aí também é anatomia, isso aí vocês vão ver nas estruturas protetoras do nosso sistema nervoso, que nós possuímos aí 3 membranas, né? A dura mater, pia mater e aracnoide. Então, a dura mater, ela é mais superficial, e ela é mais espessa, ela é mais resistente, então ela está ali com uma proteção maior. Pia mata, ela está mais internamente, é aquela que vai revestir intimamente a superfície, tanto do encéfalo quanto da medula. Ela vai aderir intimamente mesmo, ela é mais delicada, tá? E mais interna. E a aracnoide é aquela que está entre a dura mater e a pia mater, tá? Ela é muito fina, muito delgada. Então, como a gente pode ver aqui, as meninges lá, né, no nosso encéfalo, lá na região do crânio, nós temos aí externamente dura mater, no meio, aracnoide e internamente a pia mater, tá? O mesmo acontece no revestimento da medula, certo? Ele tem aqui dura mater externamente, certo? Aracnoide no centro, no meio, né? E a pia mater mais internamente, ok? E aí, para a gente prosseguir, né? Já estamos quase terminando. O sistema nervoso, né? A gente já viu. Divisão sensorial é aferente, divisão motora é eferente. Lembrar das vogais, né? A, E, I, O, U. Quem vem primeiro? A. A, primeiro, sensorial, aquilo que a gente sente para ser processado e devolver em resposta. É depois, é eferente, né? Lembrem disso. Então, eu tenho aí divisão sensorial, aquela que traz a informação para dentro do sistema nervoso central, e a motora eferente, que leva a informação para fora do sistema nervoso central. A gente já viu isso, tá? E dentro do sistema nervoso, além de entendermos que o sistema nervoso central temos o encéfalo, a medula espinhal, eu tenho o periférico, que temos aí o sistema nervoso periférico somático e o autônomo, que ainda é dividido em simpático e parasimpático. E aí a gente vai entrar nele agora para a gente dar prosseguimento, tá? Temos aí um sistema nervoso autônomo que é involuntário, tá? Eu tenho aí que controla as funções dos nossos órgãos, né, das nossas vísceras. Eu tenho aí um sistema que regula o ambiente interno do corpo, né? Controlando aí as atividades, como, por exemplo, o nosso sistema digestório, o batimento cardíaco, né? Nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema hormonal, endócrino, nosso sistema excretor, né? E ele tem uma divisão. Ele pode ser simpático e parasimpático. Ó, gente, quem tá aqui pedindo carinho, ó, que coisa mais linda, meu Deus. Oh, meu Deus. Né, menino? Né? O nome dele é Catu, viu? Dá um oizinho aí pro pessoal. Uma patinha aí para vocês, gente. Coisa mais gostosa, pedindo carinho. Certo? Entenderam isso, né? Então vamos lá. Então, no sistema nervoso simpático, eu tenho uma mobilização, né? Ele mobiliza o corpo para que o corpo ele gere a sua atividade. Então, em situação de estresse, por exemplo, eu tenho aí o que nós chamamos de luta ou fuga, que aí entram, né, alguns hormônios, né, a secreção de alguns hormônios. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento da pressão arterial, se eu tenho o fluxo, um aumento do fluxo sanguíneo, um aumento do metabolismo, da concentração de glicose no sangue, da atividade do nosso cérebro, do estado de alerta, então eu vou ter aí, né, uma resposta. E isso também está associado a
presença de hormônios. Então, eu tenho aí neurônios pós-ganglionares, o sistema nervoso simpático, que vão secretar aí, principalmente, né, a noradrenalina. E aí é uma razão porque a maioria, né, desses neurônios, nós chamamos aí de neurônios adrenérgicos, justamente pela secreção da noradrenalina, como eu falei, tá? Então o nome vem dele, tá bom? E o parasimpático eu tenho uma função que restaura. Então aqui eu tenho uma mobilização, uma situação de estresse, e aqui ele restaura, ele conserva energia, tá? Então ele vai estimular atividades que relaxam, como a redução do ritmo cardíaco, uma redução da pressão arterial. E aí o hormônio que vai estar atuando aí pelos hormônios pós-ganglionares, né, esse hormônio que é secretado por esses hormônios pós-ganglionares, é a acetilcolina. E é por isso que nós chamamos desses neurônios de neurônios colinérgicos, certo? Justamente pelo termo acetilcolina, tá? Aí aqui é só uma imagenzinha para vocês visualizarem, tá? Eu tenho aqui parasimpático, contração da pupila, estimulação da salivação, reduz batimento cardíaco, né? Lá no simpático vai acontecer o quê? Uma dilatação da pupila, uma inibição da salivação, certo? Então, vejam, aceleramento do batimento cardíaco, então, vejam, ele vai ter o contrário, né? Eu vou ter aqui estímulo da salivação num parasimpático e no simpático, inibição da salivação. O coração reduz lá no parasimpático o batimento cardíaco. Lá no simpático eu tenho um aceleramento desse batimento cardíaco, tá? Então eu tenho aí esses efeitos, ok? No sistema nervoso autônomo, né, ele se distingue aí em uma parte aferente e uma outra parte eferente, tá? A parte aferente conduz, como a gente já sabe, né, os impulsos que vêm lá dos receptores das vísceras para as áreas do sistema nervoso central e a parte eferente retorna a resposta, né, até a estrutura visceral. É a mesma coisa que a gente viu até agora, o aferente e o eferente, tá? E aí, por definição, a gente denomina o sistema nervoso autônomo apenas com o componente eferente do sistema nervoso visceral, tá? Então, o sistema nervoso autônomo tem funções para manter, auxiliar, né, o corpo no processo de homeostase, que levam aí as ações compensatórias, tá? Então, o corpo, ele tem esses comandos que mantém, né, auxilia e mantém o corpo na homeostase. Um exemplo que a gente já deu várias vezes é a questão da pressão arterial, né? Eu tenho um aumento súbito da pressão arterial, então ele precisa manter isso em homeostasia, tá? Outro exemplo, regulação do tamanho das pupilas. Se está muito claro, a pupila fica o quê? Mais contraída ou mais, né, ou mais dilatada? Como é que isso acontece? Né? Se está muito escuro, ele precisa que a pupila esteja mais dilatada, né? Para quê? Para que entre mais luz e você enxergue. Por isso, quando você apaga a luz, dá um apagão, né? E depois é que você começa a enxergar algumas coisas do ambiente, porque é o tempo que ele leva para que ocorra uma dilatação da pupila. Então, isso também é um exemplo, tá? Uma vasoconstrição, né? Ou uma vasodilatação do nosso vaso sanguíneo, o aumento, uma diminuição da frequência cardíaca, tá? Uma broncodilatação ou broncoconstrição, certo? E aí, por fim, nosso sistema sensorial, né? Para a gente finalizar aqui com chave de ouro a aula de hoje, num dia assim especial, né? Aqui no Teams. Lembrando que é só hoje, tá? As outras aulas são presenciais, viu? Então, eu tenho aí o sistema sensorial, né? O receptor é um transdutor que converte o estímulo em potenciais elétricos, tá? E aí eu tenho as diferentes formas de energia, como a mecânica, luminosa e química, que vão ser aí captadas pelos receptores sensoriais, né? Daí do sistema sensorial, e aí, quando eles são captados, eles transformam em um potencial de ação. Então, eu tenho um estímulo, acontece aí uma transdução do estímulo em impulso eletroquímico lá no receptor sensorial, e aí a transmissão do potencial de ação pelo neurônio sensorial leva aí a uma interpretação do sistema nervoso central e, consequentemente, a ativação dos efetores. Olha aí o Ezinho, né? Efetores lá
pelos neurônios motores. Então, eu tenho uma capacidade que o meu corpo tem no sistema sensorial de detectar e processar essa informação que é gerada por um estímulo, seja um estímulo interno do meu corpo ou ambiente, né? Ou externo. Certo? Então, para que são utilizadas essas diferentes informações sensoriais ao nosso organismo? E aí eu tenho 4 pontos: para a percepção, para controle motor, para a regulação das funções dos nossos órgãos e para a manutenção aí também do nosso estado de vigília, tá bom? E aí a importância aí do estudo da sensibilidade, quais são as razões práticas para isso? Identificar, né, e se proteger de ambientes de perigo, né, entender o local onde eu estou, né, desenvolver instrumentos que otimizem a minha percepção e desenvolver instrumentos para as pessoas com déficits sensoriais. Aí, por isso que é importante a gente entender a sensibilidade para quem tem alguma deficiência. Por que será que existem tantos estudos aí para tentar auxiliar algumas pessoas? Quem tem problema de audição, né? Como é que a gente pode auxiliá-los, né? Então, existem aí instrumentos para auxiliar essas pessoas através do estudo da sensibilidade. Entendendo a sensibilidade, a gente consegue entender, inclusive, as patologias que acometem o ser humano, né? Que acabam influenciando, inclusive, né? Nas percepções sensoriais. Tá? Os tipos de sensibilidade, ó, em especial, que nós chamamos, né? Visão, audição, olfato, paladar e o próprio equilíbrio. E o somático, eu tenho o tato, temperatura, dor e a propriocepção, tá? Receptores sensoriais, aí eu tenho esses que estão listados na tabela, certo? Eu tenho aí os mecanoceptores, tá? Que são aqueles que vão detectar deformações mecânicas do receptor. Termoceptores, que aí, como o nome diz, termo vem de temperatura, então eles detectam as alterações de temperatura. Os nociceptores, que estão ali para dor, né? Então eles detectam lesão no tecido. Eletromagnéticos, que estão relacionados aí à nossa retina do olho, a detecção da luz. Quimioceptores, que são as alterações gustativas, olfativas, níveis de oxigênio e gás carbônico, osmolaridade. E os barorreceptores, que são aqueles que detectam alterações na pressão arterial. Tá? Então, eu tenho aí estímulos sensoriais, são aqueles estímulos conscientes, né? Como visão, audição, olfato, gustação, paladar, pressão no toque, na dor, na propriocepção, e aqueles que são inconscientes, que são aqueles que o nosso corpo ele faz sozinho, né? Que é controle da pressão arterial, pH, oxigênio no sangue, o pH do fluido cérebro-espinhal, a própria glicose do nosso sangue, a distensão do trato gastrointestinal, são estímulos sensoriais que o nosso corpo tem e que são inconscientes, certo? E aí eu botei só uma imagem que mostra, tem aí as setinhas de cada um, né, com a coloração, que são os receptores sensoriais, né? Então eu tenho aí o corpúsculo de Pacini, tá? Que ele tem a ver com a pressão, recepção, né? Sensorial para pressão, receptores de Meissner, tá? Que aí tem a ver com o tato, terminações nervosas livres, que tem a ver com dor, certo? Temos o tato e pressão nos discos de Merkel, ok? E eu tenho aí também os receptores de Ruffini, que tem a ver com a recepção sensorial de calor, tá? Os esteroceptores, né, que é um tipo de receptor. Nós temos alguns tipos de receptores, os esteroceptores são um dos tipos, né? Eles respondem aos estímulos externos que estão originados fora do organismo e localizados na superfície do corpo. E a função aí é porque eles são especializados a estimular tudo que vem de fora. Por isso que é estero, né? De fora, externo, proveniente do ambiente, como a luz, o calor, o som, a pressão. E os interoceptores são aqueles que respondem aos estímulos internos das nossas vísceras, ou outras sensações também, como a própria fome, a sede. Né? Eu aqui com a minha sedezinha, dá um golezinho aqui. Bem lembrado, né?
pH também, pressão osmótica, temperatura, composição química do sangue. E os próprios receptores são aqueles que se encontram no esqueleto e nas inserções tendinosas, além dos músculos esqueléticos no aparelho vestibular da orelha interna. Então, a função aí é detectar a posição do indivíduo no espaço, assim como o movimento, a tensão, o estiramento no músculo, tá? Então, eles estão aí justamente para recepcionar essas situações, né? Recepcionar e detectar, tá? Quanto à dor, né? Então é a experiência sensorial, a gente sente. Se eu me corto, eu vou sentir, né? E é, além de uma experiência sensorial, emocional também, que está associada a uma injúria do nosso tecido, né? Ou ainda a outro tipo de injúria ou ambos. O mesmo nosso receptor, ele responde aos estímulos, né? A vários estímulos que normalmente são potencialmente lesivos, e eles se comportam aí de forma polimodal. E a intensidade da dor, ela vai ser proporcional ao tipo de destruição da lesão que vai acontecer no tecido. E aí eu tenho uma origem da sensibilidade dolorosa, né? Pele pode ter dor rápida e dor lenta, ele pode ter uma origem profunda em tecidos profundos, e aí essa dor é mediada por fibras axonais do tipo C, tá? Gerando aí dor articular e cãibras no músculo, e temos as vísceras, que são mediadas por fibras do tipo C, que aí levam às chamadas cólicas, que é o que a gente sente, tá? Os receptores da dor são terminações nervosas livres, que vão estar aí em todo o nossa pele de forma espalhada e também nos nossos tecidos mais profundos. Temos aí a dor rápida, que são estimulados por estímulos térmicos e mecânicos, e a dor lenta, que além de mecânico, temos os químicos e os elétricos, né, como estímulos. A hiperalgesia, aí é quando tem um aumento da sensibilidade dos receptores. Além disso, tem nós chamamos de dermátomos, tá? Que é uma região da pele que é inervada pelas raízes dorsais de um segmento da medula, na região dorsal aí do segmento da medula. E aí eu tenho uma organização, né, que segmenta, né, o nosso corpo, que aí ele possui alguns correspondentes, tá? Da medula. Temos aí 4 grupos: cervical, tá? Torácica, lombar e sacral. E com uma importância clínica, eu preciso entender a localização de cada grupo, tá? Para poder entender a perda de sensibilidade daquele paciente. Onde é que foi que ele teve uma lesão? Então, existem os testes de sensibilidade para tentar localizar em que local daquele meu corpo tive a lesão que acometeu uma perda de sensibilidade. E aí eu tenho essa imagem que mostra, né, as regiões, ó, cervical em rosa, torácica, né, tanto anterior quanto posterior, né? Eu tenho aí a lombar em verde, eu tenho a sacral em azul, tá? Torácica aqui lilás, né, que eu não falei a cor. OK? Então a gente consegue localizar quando eu tenho uma perda de sensibilidade. Onde foi a lesão? Então a gente localiza através dessa organização segmentada, ok? E aí nós temos o olfato e o paladar, né? O olfato e o paladar, que são os sentidos do cheiro, da olfação, né? E da gustação, que são considerados aí químicos, por quê? Porque depende de um estímulo de uma substância química para eu recepcionar aquela informação. São os receptores especiais. Se eu sinto o cheiro de um perfume, né, uma substância química, se eu tenho o gosto de um alimento, né, de um chocolate, eu sinto também, tá? Então, o olfato, ele é pouco desenvolvido quando a gente compara, né, com os mamíferos. Então, o nosso olfato, o ser humano, ele é bem, né, pouco desenvolvido. O nosso epitélio olfativo, ele contém cerca de 20 milhões de células sensoriais, cada qual com 6 pelos sensoriais, enquanto que um cachorro, né, catuzinho aqui, ele tem o quê? Mais de 100 milhões de células sensoriais, cada qual com pelo menos 100 pelos sensoriais. Por isso que o cachorro ele tem um olfato muito mais aguçado. O cachorro ele consegue sentir que o seu dono está chegando só porque ele sabe o cheiro do seu dono, né, de longe, né? Certo? E aí eu tenho aí, né, o órgão olfativo,
que é a mucosa que vai forrar a parte superior das nossas fossas nasais, chamada de mucosa olfativa ou amarela, que é para distingui-la da vermelha, que é a parte que cobre a porção inferior, que ela é mais inervada. Perdão, ela é mais com presença de vasos sanguíneos, melhor dizendo, né? Como ela tem muitos vasos sanguíneos, ela se chama mucosa vermelha, tá? Além disso, a mucosa vermelha, para acrescentar, ela contém glândulas que produzem e secretam, né? Secretam muco, tá? Se eu tenho uma dilatação nos capilares e o muco ele é secretado em excesso, nós temos uma obstrução no nosso nariz. E isso, né, não é uma obstrução nasal. E é isso que gera o nosso sintoma de um resfriado. Eu tenho uma dilatação, tá? E um aumento de secreção de muco. Tá? Então, a mucosa amarela, ela tem muitas terminações nervosas, né? Que é o que recepcionam aí, né? O nervo olfativo, que recepcionam as substâncias, né, químicas do cheiro, tá? E os dendritos das células olfativas, né? Elas possuem prolongamentos aí sensíveis, que são os pelos olfativos que eu falei no outro slide, que ficam ali naquela região, né, mergulhada, na camada de muco e vai recobrir a cavidade nasal. Tá? Então, aqueles produtos que a gente sente cheiro, né, os perfumes, eles saem do local, né, o perfume ou o produto volátil, ele se desprende da região, né, e a gente inspira e conseguimos estímulo através desse cheiro, lá nas nossas fossas nasais. Eles se dissolvem no nosso muco, impregnando a mucosa amarela. E isso faz com que atinja os prolongamentos sensoriais lá do nosso nariz, tá? Como a gente vê aqui na imagem, né? As terminações nervosas, ó, eles recepcionam e eles levam aí a informação, tá? Para o nosso sistema nervoso central, tá? Por isso que a gente tem aqui uma hipótese, né, de que existem alguns tipos básicos de células lá no olfato, né, cada um com receptores para um tipo de odor, e é por isso que a gente consegue ter o cheiro de várias coisas, né, e conseguimos decifrar o cheiro de cada coisa. E os milhares de tipos diferentes de cheiros que uma pessoa consegue distinguir resulta da integração de impulsos gerados por uns 50 estímulos básicos, no máximo, tá? Então, tem uma integração de estímulos, né, naquela região que nós chamamos aí de centro olfativo. Eu tenho aí uma integração de estímulos que acontece numa região localizada lá no nosso córtex cerebral, ok? Novamente, ó, o cheiro ele entra, né? E ele vai ser detectado, tá? E encaminhado pelo nervo olfativo em direção ao nosso cérebro. Além disso, eu coloquei essa imagenzinha aqui das áreas gustativas, né? Porque a gente também tem uma associação, né, através do sabor e do cheiro. Muitas vezes a gente se alimenta, né, sem sentir o cheiro e não consegue sentir muitas vezes o sabor, ou ainda a gente está doente, né, tá sem sentir o cheiro das coisas e não tem fome. Mas a partir do momento que você começa a sentir o cheiro do alimento, você já começa a ser, né, estimulado, salivado, né, para poder se alimentar. E aí eu tenho nas áreas gustativas da língua, né, as áreas do doce, né, recepção do doce, do salgado, do ácido e do amargo. A gente vai ver isso aí lá no outro slide. Mas, ó, entrando já no paladar, eu tenho componentes químicos, né, que o nosso corpo ele consegue distinguir aquilo que pode ou não ingerir. São aquelas substâncias que são solúveis na saliva, tá? E aí, inclusive, naturalmente, o nosso corpo ele consegue mostrar para nós mesmos, interpretando nosso sistema nervoso central, o que é perigoso para nós, né? E nós temos 4 tipos básicos de sabores, como eu falei no slide anterior: o azedo, o doce, o salgado e o amargo. Certo? E características aí dos receptores, nós temos botões gustativos de grupos de 2 a 12, 2 a 12 células gustativas que têm especializações com a combinação de sensações. E aí eu tenho a textura, que dá o tato, a temperatura, que também é pelo tato, e o olfato, né, que é a qualidade do sabor. A gente precisa, às vezes, sentir para poder qualificar o sabor daquele alimento.
tá? Até os últimos anos, acreditava-se que existiam 4 tipos inteiramente diferentes de papila gustativa, cada qual detectando uma das sensações gustativas primárias. Hoje, a gente sabe que todas as papilas gustativas possuem alguns graus de sensibilidade, mas para cada uma das sensações gustativas primárias. Então, existe um grau, né? Todas as áreas sentem o sabor, só que em grau diferente. Tá? Então, cada papila normalmente tem maior grau de sensibilidade para uma ou duas das sensações gustativas. E aí, o nosso cérebro detecta o tipo de gosto, né, pela relação de estimulação entre as diferentes papilas gustativas. E a gente tem aqui exatamente isso. Aqui na região, ó, na frente, o doce, né, a região em verde, o salgado, a região em vermelho, o azedo, a região aqui posterior, o amargo, tá? Então, são essas regiões que têm um grau mais intenso de sensibilidade para esses sabores, tá? E a importância do olfato no paladar, né? A gente chama muitas vezes alguns alimentos de gosto, mas na verdade é o olfato. Por quê? Porque o cheiro do alimento ele penetra a boca e isso libera o odor, né? É, se espalhando aí pelo nariz. Lembrem que anatomicamente existe uma conexão das duas áreas, né? Da região do nosso olfato com o nosso paladar, na nossa boca, né? Então, a pessoa, quando está resfriada, como eu falei no exemplo anterior, né? Foi o que eu acabei de falar, a gente às vezes não sente o gosto, mas a gente quando coloca, né, quando sente, né, testa e as suas 4 sensações gustativas primárias, a gente percebe que estão normais, mas que tem uma associação com a região do nosso olfato, tá? Então, elas funcionam ao lado das sensações gustativas, elas trabalham uma auxiliando a outra no controle do apetite, da fome, tá? E também, inclusive, na quantidade daquele alimento que a gente vai ingerir, tá bom? Então, aqui, ó, o exemplo que eu coloquei, né? Por que que a gente perde o paladar quando estamos resfriados? Porque a gente não sente o cheiro, né? Então, a gente tem aí na língua e na garganta as papilas gustativas que conseguem distinguir os sabores. E a gente, quando a gente está bem, né? A gente, ó, se alimenta, olha o cheiro também, se desprende do alimento e estimula o nosso sistema nervoso central, ok? E a gente finaliza com as perguntinhas, certo? Do exercício, né? Então, com base aí nos sistemas sensoriais, pode-se definir um transdutor que converte o estímulo em potenciais elétrons graduados como A, receptor, B, transformador, C, sinalizador, D, transdutor ou E, integrador. Obviamente, receptor, como a gente viu anteriormente, tá? Próxima pergunta, ó, os estímulos sensoriais podem ser classificados como conscientes e subconscientes. São exemplos de estímulos sensoriais subconscientes, exceto. Então, vamos lá. Osmolaridade dos fluidos corporais, pH sanguíneo, temperatura interna, concentração de glicose no sangue ou olfato. Vamos lá? Exceto o olfato, não é mesmo? Muito bem, a gente sente, né? Conscientemente. E a outra pergunta, ó, levando em consideração o sistema nervoso autônomo, analise as sentenças abaixo e marque a alternativa correta. Então vamos lá. 1. O sistema nervoso autônomo distingue-se em uma parte aferente e eferente. Verdade? 2. O componente aferente conduz impulsos oriundos dos receptores das vísceras para as áreas específicas do sistema nervoso central. E aí, verdade ou não? 3. O componente eferente traz impulsos de certos centros nervosos até as estruturas viscerais. E 4. Por definição, denomina-se sistema nervoso autônomo, apenas o componente eferente do sistema nervoso central. Então, a resposta é letra E. Todas as alternativas estão corretas. E a última questão,
se não me engano, é a última mesmo. O sistema nervoso autônomo apresenta diversas funções de extrema importância para a homeostase do organismo. Dentre essas funções podem ser citadas: 1. Regulação do tamanho da pupila a diferentes intensidades luminosas. 2. Constrição dos vasos sanguíneos da pele em resposta ao frio. E 3. Aumento da frequência cardíaca durante o esforço. Então, a resposta é todas também, as três, tá bom? Estão corretas. E é isso, gente. Terminamos por aqui a aula, tá? Finalizamos o sistema nervoso, então estudem bastante, que a próxima aula a gente já vai entrar em um novo conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem falar e eu vou pedir para vocês reagirem, tá? Ou então manda um ok no chat, ó, professora, já assisti, para eu acompanhar que vocês estão assistindo. Lembrando que no dia da aula, tá? No final da aula, eu vou verificar quem foi que assistiu para a frequência. Ok, pessoal? É isso, gente. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu vou desejar para vocês uma ótima semana e a gente se encontra na próxima aula presencial, hein? Não esqueçam disso. Um beijo aí no coração de vocês, tá bom? Parar aqui a gravação e até a próxima aula.